Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Eu sou a Caroline Silvestre Boscariol. Hoje nós vamos falar sobre o que é teologia, se Deus muda ou não, e qual é a relação entre a ciência e Deus. Então, primeiramente, vamos conversar e discutir o que é teologia. A palavra teologia vem do latim, a primeira parte sendo teo, significa Deus, e a segunda parte, logia, significa ciências ou estudos. Então, traduzindo do latim, seria a ciência de Deus, ou os estudos de Deus. Segundo o dicionário Aurélio, teologia significa estudo das questões referentes à divindade, de seus atributos e relações com o mundo e com os homens, e a verdade religiosa. Outra definição é o estudo racional dos textos sagrados, dos dogmas e das tradições do cristianismo. Então, o que é a ciência? Ciência é conhecimento. Ciência é saber que se adquire pela leitura e meditação, instrução, erudição e sabedoria. É um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos fatos e um método próprio. Então, se teologia significa a ciência de Deus, será que Deus muda? De acordo com o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o que ele está dizendo aqui é que Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e do amanhã. Então, Deus não muda. Mas, e a ciência? A ciência muda? Aqui o ciclo da ciência é o seguinte, começa com conhecimentos. E com esses conhecimentos são desenvolvidos vários métodos que geram novas descobertas. Com essas descobertas, geram novas tecnologias, que geram novos fatos, novas descobertas, que nos trazem mais conhecimento e todo o ciclo se repete de novo. Então aqui podemos ver que a ciência muda sim, o tempo inteiro nesse ciclo, mas Deus não muda. E o que muda é a forma de entendermos e compreendermos Deus. Um exemplo é o conceito de que Deus está no céu, longe da gente, que Ele está distante no universo. E nós podemos ler, quando Jesus fala em João, capítulo 17, versículo 21, Ele diz o seguinte: Para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim, e eu em Ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então aqui podemos ver, nesse versículo, que Deus na verdade está perto de nós. Assim como Ele é um com Jesus, nós podemos ser um com Ele. Então Ele não está distante no céu. Ele passa a habitar em nós. Então vamos aqui num outro exemplo. Um exemplo de como a ciência muda. O conceito da Terra em relação ao universo. Para mostrar como que a ciência muda. Então, primeiro, a igreja afirmou que a Terra era plana e que tudo, as estrelas, o Sol, os planetas, giravam em torno da Terra. Depois que a Terra era redonda e tudo girava em torno dela. E depois que a Terra girava em torno do Sol. Hoje, apesar desse conceito ser aceito, a comunidade científica já pensa diferente com suas novas descobertas. Mas antes da gente entrar nesse conceito, vamos pensar aqui um pouquinho onde nós estamos em relação ao universo. Aqui é uma foto da nossa galáxia Via Láctea e nós estamos bem no finalzinho dela, bem no finalzinho. E no nosso sistema solar, com os nossos planetas, nossas constelações, eu pergunto, como que nós podemos ver as mesmas estrelas toda noite? Aqui no hemisfério sul,
podemos ver duas constelações toda noite: as Três Marias e o Cruzeiro do Sul. Então aqui nessa foto, aqui em branco, nós podemos ver o Sol aqui ao meio. O Sol está no meio e a Terra girando em torno do Sol. Mas, se formos analisar o campo de visão que a Terra tem quando está à noite no planeta, você vê que o campo de visão dela é limitada. Então, apesar de pode ter estrelas aqui ao redor, mas nós sempre vemos as Três Marias e o Cruzeiro do Sul. Então eu pergunto, como que faria sentido se a Terra fosse dar a volta ao redor do Sol, passando para cá, com o campo de visão agora desse lado daqui? Como que nós poderíamos ver as Três Marias e o Cruzeiro do Sul? Ou se estivesse nas outras posições, aqui embaixo, aqui do lado, onde que com o campo de visão que a Terra tem, que é limitada perante o universo, que é imenso, como que isso faria sentido? Se nós formos colocar a Terra em perspectiva com o nosso sistema solar, o Sol é gigante e, além da distância ser muito maior para fazer essa volta ao Sol, esse campo de visão, aonde que encaixariam essas estrelas para nós vermos toda noite? A não ser que nós estivéssemos vendo isso de um ângulo diferente. Aqui nessa foto, podemos ver que as Três Marias estão de um lado e o Cruzeiro do Sul do outro. E aqui é a nossa galáxia Via Láctea. A gente está bem no finalzinho dela. Aqui podemos ver que se a Terra girar dessa forma, do lado do Sol ou na frente do Sol, como vocês preferirem, mas se ele está aqui, não necessariamente dando a volta ao redor do Sol, o campo de visão é o mesmo. Independente aonde o planeta Terra está, o campo de visão é o mesmo. Aqui do lado podemos ver as Três Marias, o Cruzeiro do Sul, e aqui do lado também podemos ver o Cruzeiro do Sul e as Três Marias. Faria mais sentido para explicarmos como que vemos essas constelações toda noite. Se você quiser saber mais sobre esse tema, tem outros vídeos publicados pelo American Museum of Natural History. Além disso, tem outros artigos publicados pela Forbes e outros. Quando você for pesquisar, você pode ver que esse tema está sendo cada vez mais e mais relevante e que não sou eu chegando aqui do nada dizendo que a Terra não gira mais em torno do Sol, mas há provas e há evidências através de observações e os seus métodos da ciência. Se você quiser que a gente faça um vídeo explicando com mais detalhes sobre esse tema em particular, escreva nos comentários e deixe as suas dúvidas. E por que estamos falando desse assunto? Para mostrar que a ciência muda. Não só que a ciência muda, mas que paradigmas podem ser quebrados. Tudo que formos analisar nos próximos vídeos, no nosso canal, nós queremos fazer isso através da Bíblia, através da Palavra de Deus. Então eu quero mostrar aqui alguns versículos que a Palavra de Deus nos diz. Então, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Já no livro de Jeremias, um outro livro, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: e vós darei pastores segundo o meu coração, que vós apacentem com ciência e com inteligência. Então podemos ver que Deus e ciência andam em mãos dadas. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, ainda no mesmo livro, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Segundo Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esses versículos dizem o seguinte, que às vezes a Bíblia pode ser um pouco difícil de entender e vai ter pessoas que vão manipular a Escritura, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Ela é proveitosa, sim, para ensinar. Ela ainda assim é proveitosa para instruir em justiça. Não só isso, mas que Deus manda seus pastores, segundo o seu coração, que apreciam a ciência e a inteligência, mostrando que a fé e Deus e ciência podem sim andar de mãos juntas. O que eu quero mostrar nesse vídeo é que conceitos podem sim ser quebrados. Às vezes nós fomos ensinados desde pequenos algum conceito e nós não sabemos o porquê. Não questionamos, mas fomos ensinados assim, desta forma. E às vezes são esses conceitos que podem ser quebrados. E o nosso objetivo no canal é de entendermos o porquê estamos aqui. Por que Deus criou a terra? Por que Deus mandou profetas em seu nome? Por que Deus deu a sua palavra? Por que Deus mandou seu Filho unigênito para nos salvar? E tudo isso faremos de uma forma lógica e clara. Mas talvez quebraremos paradigmas no meio do caminho. O nosso Deus é o Deus do universo. É o Deus que criou a ciência. É o Deus que fez o DNA, que fez o mundo, o universo todo. É esse Deus que criou o homem a partir do pó da terra. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia. Será que é confiável? Será que muitas histórias que estão escritas lá aconteceu de verdade? Então, se você tiver alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários e nos deixe saber. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber de todas as nossas novidades. Beijos e até a próxima!